agora lá na região. A gente tem uma reportagem também, gente, mostrando a situação do norte e noroeste a transbordar. A gente vem falando isso. Exatamente. Né? Ontem nós falamos bastante sobre este assunto e agora tem uma reportagem especial para trazer os detalhes, né? Como está a situação desse momento com a Dorlane Del Sposte. Em Natividade, no noroeste fluminense, famílias foram orientadas a sair das áreas de risco. A Defesa Civil foi acionada após o deslizamento de um barranco no Morro São Pedro. Uma casa foi atingida e, por sorte, ninguém ficou ferido. Em alguns pontos da cidade, o acesso está impedido por causa de alagamentos. Moradores usam trator para atravessar. Em Porciúncula, o rio Carangola está a quase 1,80 m acima da capacidade. 1.800 pessoas foram afetadas pelas chuvas. 149 estão desabrigadas e 600 desalojadas. Em Itaperuna, a cheia do rio Muriaé atingiu o posto de urgência, que foi transferido para onde funcionava o hospital de atendimento à Covid-19. O posto de saúde também foi atingido e não terá atendimento esta semana. As consultas foram remarcadas. A Defesa Civil faz o monitoramento do rio Muriaé, que continua subindo aqui em Itaperuna. Nós estamos bem na área central da cidade, onde várias casas e estabelecimentos comerciais já foram atingidos. 19 moradores estão desalojados e 2 desabrigados. 5 famílias do distrito de Retiro do Muriaé. Poucas horas chegaram para que várias ruas do Rio de Janeiro ficassem inundadas e intransitáveis, pessoas com água pelos joelhos ou a usar o engenho possível para chegarem o mais secas possível a casa e carros semi-afundados. Era o panorama em muitas vias da cidade na tarde de terça-feira, depois de em apenas 24 horas ter caído mais chuva do que a média histórica de todo o mês de setembro. A população culpa as infraestruturas deficientes. Deu uma chuva de nada no Rio de Janeiro, continua tudo alagado, ó. Não passa ninguém. É o dinheiro público, o dinheiro nosso aí que está sendo investido e foi investido aí, comeram o dinheiro e ninguém bota nada. As cheias obrigaram ao fecho de dezenas de vias em vários bairros da cidade. Nas favelas da Rocinha, Formiga e Sítio Pai João foi acionado o alerta para risco de deslizamentos. Subiu mais de meio metro e apanhou todos de surpresa. Je suis en vacances chez mon ami jusqu'à samedi. Ai, ai, ai. Pour elle, pas pour lui, en vacances. No Rio de Janeiro, há 20 anos. Em janeiro provocaram a morte a pelo menos 4 pessoas, 2 delas na zona oeste da região, uma na zona norte e uma outra vítima em Mesquita. E olha, minha máquina de lavar é novinha. O nível da água ultrapassou 1 metro. O folga nesse início de ano. O Rio de Janeiro também está com aviso para desastre por conta de chuva. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros já registraram mais de 150 ocorrências e mais de 700 pessoas estão fora de suas casas desabrigadas. Raquel Amorim, que janeiro, cara, que janeiro. É, Dani, tenso, né? Pelo menos aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro, pelo menos 10 municípios sofreram as consequências das enchentes. Cidades do norte e do noroeste do estado, principalmente, né? A previsão era de que o governador Cláudio Castro sobrevoasse hoje as áreas atingidas, mas o tempo não permitiu que isso fosse feito, né? Olha, vários rios transbordaram, bairros inteiros ficaram alagados. Eu chamo para cá a repórter Jaqueline Frison, que atualiza para a gente o panorama no estado do Rio de Janeiro como consequência das chuvas. Jaque, boa tarde para você. Oi, Raquel, Dani, muito boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha só, a chuva tem caído com força aqui, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas no estado desde a última quinta-feira. Eu falo agora do bairro de Copacabana, na zona sul da capital fluminense. Aqui chove um pouquinho e está assim o dia inteiro, tempo nublado, chove um pouquinho, para, chove novamente. E a expectativa é que continue assim pelos próximos dias. Por sorte, a chuva que cai aqui foi pouca, mas diferente do que o que a gente viu, por exemplo, no
noroeste e no norte do estado do Rio de Janeiro, ali principalmente na divisa com o estado de Minas Gerais. A gente viu agora o prefeito comentando sobre o que aconteceu, né, no fim de semana de chuva. Ontem eu trouxe aqui no CNN Domingo também falando sobre os estragos da chuva que cai forte aqui no estado do Rio de Janeiro desde quinta-feira. A gente tem pelo menos 10 cidades, como a Raquel comentou, que foram mais atingidas. Nós temos cidades que as ruas viraram piscinas enormes. Nós estamos falando de pelo menos 700 pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas. E eu trago aqui algumas das cidades que foram mais atingidas. A gente tem Itaperuna, Natividade, também Porciúncula foi uma das cidades mais atingidas, Bom Jesus do Itabopoana. Essas são apenas algumas das cidades. A gente tem 10 cidades que sofreram mais aqui com a chuva que cai desde quinta-feira. Na cidade do Rio de Janeiro, nós temos, por exemplo, neste fim de semana, entre sábado e domingo, o Complexo do Alemão, algumas casas desabaram. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas a situação é de atenção. Por isso, se tiver algum problema, se alguém presenciar alguma possibilidade de deslizamento ou qualquer problema desse tipo, tem que ligar sim para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil, que estão de olho, estão em alerta aqui na cidade do Rio de Janeiro e nas cidades do estado. Eu volto com vocês, meninas. Meses, as fortes chuvas provocaram dezenas de mortos, especialmente no nordeste do país.